dia. Bom dia. Vocês vão ter esse módulo primeiro agora na parte da manhã e à tarde com o Sérgio Branco. Eu dei aula com o Sérgio aqui durante mais de 5 anos. Sou pesquisador e professor aqui no CTS, na graduação e na pós há 7 anos aqui na FGV. E o que eu combinei com o Sérgio, como nem todo mundo aqui tem formação em direito autoral, é fazer uma discussão breve sobre as bases do direito autoral, novas tecnologias, como isso está impactando a propriedade intelectual, e o Sérgio vai entrar falando especificamente sobre acervos. Mas eu queria deixar vocês muito à vontade, vocês fazerem qualquer pergunta, interrompendo a qualquer momento essa aula, tá bom, gente? Parece que ainda tem algumas pessoas para chegar, mas eu acho que a gente pode ir começando e as pessoas vão chegando depois. Bom, como introdução, só para a gente aquecer um pouquinho para o debate que eu quero travar com vocês, eu queria passar um videozinho muito curto, que tem só 30 segundos, e eu queria que vocês tentassem responder a 2 perguntas. Primeiro, quem provavelmente subiu o vídeo para o YouTube? E a segunda pergunta, e essa é a mais difícil, essa aqui para dar um contraste um pouco maior. E a segunda pergunta, que música que vocês estão escutando no fundo desse vídeo? Então vou passar esse vídeo rapidinho e a gente segue a partir daqui. Alguém aqui conhece esse vídeo? Que raios eu estou passando esse vídeo para vocês de uma aula de direito autoral? Quem provavelmente postou esse vídeo no YouTube? Pensando razoavelmente. Razoável a gente pensar isso, né? A mãe da criança, vocês têm toda a razão. É um vídeo só de 30 segundos. Hoje tem mais de 1 milhão de visualizações. Todo vídeo no YouTube onde tem um gatinho ou uma criança fofa viralizou e despertou a atenção de outros interessados. Vocês conseguiram identificar a música que está tocando no fundo desse vídeo? Um gênero, pelo menos. O rock, a gente consegue escutar uma distorção e no máximo isso, né? Esse barulho que vocês escutaram no fundo desse vídeo, com essa criança com cara de criminosa, ficou conhecido como o caso Let's Go Crazy nos Estados Unidos. É um caso verídico. A música é a música Let's Go Crazy, de autoria do Prince, cuja titular dos direitos autorais é a Universal. E como esse vídeo viralizou no YouTube, apesar de ter sido um vídeo caseiro, feito pela mãe da criança, o pequeno Golden, a Universal resolveu notificar a mamãe, chamada Stephanie Lenz, dizendo que para ela manter o vídeo no ar, ela deveria pagar a bagatela de $150 mil. Esse foi um caso verídico que aconteceu nos Estados Unidos. Pergunto a vocês o que vocês acham disso. Vocês acham que a Universal poderia impor um valor desse como a titular dos direitos autorais? Em princípio, não existe uma regra de um valor mínimo ou máximo que o titular pode cobrar. Seja para autorizar o uso com relação aos direitos autorais, seja com relação ao direito de imagem, que é outra discussão que a gente pode travar aqui também. Não tem esse parâmetro. Em princípio, poderia. Isso aconteceu nos Estados Unidos e no Brasil a gente teria uma resposta muito similar. Mas vocês acham razoável isso? Considerando que é um vídeo de 30 segundos, tem intuito de lucro? Vocês acham que a mãe teve intuito de exploração econômica nesse vídeo? Não. Qual era a intenção dela? Mostrar para a família, para os amigos,
o bebê fofo dançando. Quem quer escutar a música Let's Go Crazy do Prince vai escutar através desse vídeo? Então, quanto afeta a exploração normal dessa música? Muito pouco, se não zero. Então, o fato é que a mamãe, Stephanie Lenz, também não ficou nada contente com isso, apesar de poder ser um direito da Universal, e resolveu processar de volta a Universal nos Estados Unidos. E ganhou. Ganhou por abuso de poder da Universal. Então, foi um julgamento que mudou um pouco a lógica que se tinha antes nos Estados Unidos com relação à propriedade intelectual, onde o titular tinha todo o direito de impor, inclusive, valores bastante arbitrários, como esse, um vídeo completamente caseiro, sem nenhum intuito. Bom, alguns conceitos básicos. Com relação a obras protegidas, passíveis de proteção autoral, vocês acham que ideias são protegidas por direito autoral? Quem aqui nunca ouviu falar, alguém fala, não, fulano roubou minha ideia, vou processá-lo? Todo mundo já ouviu isso. E aí, ideia é protegida por direito autoral? Só se você registrar, só se você cadastrar. Será? Então é isso que eu quero tentar trabalhar com vocês, esses conceitos. Olha só. Regra de jogo. Vocês acham que tem proteção autoral? Tem uns jogos muito originais, né, nas regras. Vocês acham que deveria ter proteção autoral? Então vamos lá. O artigo 7º da lei atual, que é a Lei 9.610/98, diz pra gente que obras são protegidas. Então, são protegidos textos de obras literárias, artísticas e científicas, discursos, sermões, conferências. Portanto, essa fala minha aqui está protegida por direito autoral, mesmo sem registro. Então, se alguém gravar essa aula e resolver vender na Uruguaiana, eu poderia processar. Não vou fazer isso, seria uma grande honra, né, ter essa aula na Uruguaiana. Já estão autorizados, mas mesmo transmitida oralmente, essa aula tem proteção autoral, mesmo sem registro. Obras dramáticas e dramático-musicais, composições musicais com sem letra, obras audiovisuais, desenhos, filmes, obras fotográficas, desenho, pintura, gravura, ilustrações, projetos, um projeto arquitetônico tem proteção autoral também. Além de ser professor e pesquisador aqui na FGV nesse tema, eu advogo também, então vou procurar trazer muitos casos concretos para vocês, com base nessa experiência. Adaptações, traduções e outras transformações, programas de computador, software, é protegido por direito autoral, apesar de, pelo viés tecnológico dele, talvez a gente pudesse discutir que poderia ser passível de proteção por patente, proteção patentária pelo viés tecnológico, mas em princípio é protegido por direito autoral e não patente. Coletâneas, compilações, bases de dados. É uma lista bem vaga, né? Bem extensa. Então, que obras não são protegidas? E logo no inciso 1º do artigo 8º da lei vigente, já diz, não são obras protegidas, ideias. Então, dizer que fulano roubou uma ideia, vou processá-lo, está errado. Porque uma ideia não é passível de proteção autoral. Então, se eu tenho uma grande ideia, o que eu tenho que fazer? Mas eu falei que essa aula tem proteção mesmo sem registro. Você tem que exteriorizar, não necessariamente com registro. Então, vou trabalhar essas questões com vocês. Só para ilustrar um pouco mais, não são obras protegidas meros sistemas, métodos, esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos. Então, regra de jogo também não tem proteção autoral. Formulários em branco, informações de uso comum, calendários, agendas, cadastros, nomes e títulos isolados, aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras. Por que isso aqui não é protegido por direito autoral? Porque tem uma regulação própria para o aproveitamento industrial, mercadológico dessas ideias, que é a proteção por propriedade industrial. Proteção marcária, proteção patentária, por concorrência desleal, que não é a proteção autoral e funciona numa lógica diferente. Então, trabalhando no conceito de titularidade e autoria, esse aqui é o pôster do filme Avatar, que todos vocês conhecem. Vocês acham que esse pôster aqui tem proteção autoral? Autonomamente, se eu quiser copiar esse pôster, colocar na capa do meu livro,
sem nenhuma autorização, eu posso fazer isso? Não. Esse pôster é um desenho artístico, ainda que seja computadorizado, ele é um desenho artístico. Ele tem proteção autoral. Esse aqui é o roteiro do filme Avatar. Tem proteção autoral? Sim, né? Um texto literário. Trilha sonora de Avatar tem proteção autoral? Lembra que eu coloquei naquela lista composições musicais com ou sem letra? Autonomamente, independente do roteiro e do cartaz? Estão entendendo onde eu quero chegar? A trilha sonora também tem, e tem autores determinados. Os desenhos no meio do filme do Avatar tem proteção? Eu posso me apropriar dos desenhos no meio e usar sem autorização? Não, eles também são protegidos. E esse aqui é o DVD com uma compilação de todas essas obras que eu trouxe para vocês, que são obras autorais protegidas autonomamente, independente da proteção final dessa obra como um todo, como uma compilação de todas essas obras. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu coloquei várias obras autorais que compõem essa obra final e não necessariamente são todos os mesmos autores. Quem são os autores de uma obra audiovisual no Brasil? Diretor. Autor é aquela pessoa que participou substancialmente da elaboração daquela criação intelectual. Então o diretor tem uma participação importante, tem um olhar particular dele por trás daquela obra? Sim. Quem mais? Roteirista. Roteirista. É razoável a gente pensar isso também? Sim. Quem mais? Produtor. Pois é, o produtor às vezes vem até antes de todas essas figuras. Qual é o papel do produtor? O que o produtor faz no audiovisual? Organiza, financia. Muitas vezes o produtor é aquele que assume todo o risco do empreendimento. O Padilha acabou de rodar Robocop nos Estados Unidos, deu uma série de entrevistas frustradíssimo, porque ele fazia uma sessão para apresentar para os produtores dos Estados Unidos viraram, não, essa cena aqui corta, metade do filme aqui esquece, porque não vai vender para o nosso público. E às vezes o diretor no Brasil tem um papel muito importante e não gosta disso. Aquela é uma criação do espírito dele, né? Quase uma emanação da personalidade dele. E ele ficou muito chateado com isso. Nos Estados Unidos, como o produtor tem essa ingerência toda na criação final, ele é considerado um dos coautores da obra audiovisual. No Brasil, não. Muitas vezes isso se resolve contratualmente, onde o diretor cede os direitos autorais para o produtor, etc. Mas, em princípio, pela lei, seria diretor, roteirista, criador da trilha sonora, se original, porque se não for original, não é coautor dessa obra, e desenhista, se for um desenho, ainda que seja um desenho computadorizado. Esses são coautores no Brasil de obra audiovisual. E obra musical? Para a gente sair um pouco do gênero. Quem são os coautores de obra musical? Exato. Porque quando falam compositor, tem dois tipos de compositor. Tem o compositor da letra e da melodia. Os dois são considerados coautores de obra musical. Professor, desculpe, entrevista. Quem é o autor? Entrevista tem um outro problema aí, que é o direito de imagem. Se for considerado, eu vou trabalhar ainda os requisitos para proteção autoral, que ainda não trabalhei. Se tiver um texto literário, alguma criação intelectual com uma originalidade mínima, é quem escreveu aquele texto. No discurso do entrevistado, aquilo também é protegido e o discurso é de autoria do entrevistado. Então seriam obras diferentes. E tem o audiovisual como uma compilação final disso tudo, que acaba fazendo um apanhado, uma compilação do direito de imagem, da autoria do roteiro e do discurso do entrevistado. Teria um pupurri de direitos aí nesse balaio.
mas eu vou ainda trabalhar os requisitos para essa proteção. Quem pode ser autor? Antes, deixa eu só terminar de fazer essa distinção. Esses são, como eu disse, coautores dessas obras, seja audiovisual, seja obra musical. Mas eu falei da distinção entre autoria e titularidade. Qual é a diferença? Direito moral, direito patrimonial. Tem tudo a ver com essa diferença. Uma empresa, a Pixar, pode ser autora do filme Avatar, por exemplo? Não. A Pixar ou a Disney, qualquer outra empresa, Lucasfilm, jamais será autora de uma obra intelectual, como Avatar, como obra audiovisual. Essa obra sempre vai ter os mesmos autores, que são essas figuras que eu falei para vocês. E uma empresa nunca vai poder ter direitos, então vai. Quem pode ser autor? O artigo 11 da lei diz pra gente, autor é a pessoa física. Portanto, empresas que são pessoas jurídicas não podem ser autoras, criadoras de obra literária, artística ou científica. Mas, parágrafo único, a proteção concedida ao autor poderá aplicar-se às pessoas jurídicas, nos casos previstos nessa lei. Que casos são esses? Casos em que haja transferência dos direitos não morais, mas patrimoniais do autor, que são aqueles referentes à exploração econômica. Então, a empresa vai poder ser titular dos direitos patrimoniais, gerenciar esses direitos patrimoniais de autor, mas jamais vai poder ser considerada autora da obra original. Está entendida essa distinção entre titularidade e autoria? Artigo 12. Para se identificar como autor, poderá o criador da obra literária, artística ou científica usar de seu nome civil, completo ou abreviado, até por suas iniciais, de pseudônimo ou qualquer outro sinal convencional. É bem amplo. Então, para eu ter essa autoria garantida, eu não preciso usar meu nome completo, pode ser abreviado, não preciso usar meu nome verdadeiro, pode ser um pseudônimo, ou eu posso me divulgar até com um símbolo. Vocês conhecem esse símbolo aqui? Exato, essa aula é monotemática, né? Esse é o símbolo que o Prince começou a usar depois de se envolver num litígio com o Warner, onde a Warner se demonstrou detentora do nome e começou a embargar a utilização desse nome pelo Prince. O Prince, colocando esse símbolo nos CDs, ele tem toda a proteção autoral garantida a ele? Pelo artigo 12, sim, porque pode ser mesmo através de um símbolo como esse, que é uma espécie de fusão entre masculino e feminino. O curioso é que não adiantou de nada isso, porque todo festival onde o Prince participava, o curador do festival colocava esse símbolo e, entre parênteses, o artista antes conhecido pelo nome de Prince, né? Então não adiantou de absolutamente nada. Mas isso é para dizer que tem sim toda a proteção autoral garantida através do símbolo. Tem duas maneiras de se transferir direitos autorais, basicamente. De um lado a gente tem a licença e de outro a cessão. Qual é a diferença entre essas duas modalidades que faz com que o autor possa transferir os seus direitos patrimoniais? Porque os direitos morais, que eu vou trabalhar com vocês, não são passíveis de transferência. Não podem ser transferidos, não podem ser nem renunciados. Uma licença nada mais é, e existe muita confusão na prática sobre essa nomenclatura, uma licença nada mais é do que uma autorização de uso, que pode ser gratuita ou onerosa, e pode ser também total ou parcial. Através de uma licença, eu autorizo uma pessoa ou determinadas pessoas a fazerem usos da minha obra. Alguns usos na licença, na autorização parcial, ou eu dou uma espécie de cheque em branco com uma licença total, para que a pessoa possa fazer quaisquer usos. Digamos que eu queira autorizar o uso do filme Avatar como coautor do filme, não, ou melhor, o uso de uma música para exibição num audiovisual. É um uso específico da minha obra musical, não é? Eu autorizar
para ser incorporada numa produção audiovisual. Essa seria uma licença parcial. Ou eu posso fazer uma licença total para que a pessoa faça o que bem entender com a minha composição musical. Fala. Bom dia. Minha questão é a seguinte: eu, por exemplo, seria autora de um livro, que seria um livro produzido por uma instituição que não vai ser comercial, vai ser um livro ofertado. Tá. Essa licença eu pediria em meu nome particular, pessoa física, ou pediria em nome da instituição que, no caso, entraria como aquela pessoa jurídica naquele item anterior? Você não é autora, você é usuária da obra. Não, eu sou autora do livro que vai ser ofertado. Tá, mas então você não vai pedir licença, você vai dar licença, é isso? Não, eu vou ter que pedir a licença para usar uma imagem. Ah, ok. Achei que fosse para usar o livro. Não. Então você quer usar uma imagem no seu livro. Que o livro é de autoria, mas vai ser... Tá, então a gente está falando de direito de imagem incorporado numa obra autoral. Uma obra autoral, mas que não é uma obra minha particular, é uma obra funcional. Tá. Não faz diferença, pela lei, se é uma obra gratuita ou comercial. Vai ficar a cargo da pessoa que detém o direito de imagem ou o direito autoral sobre a fotografia, que é o direito autoral do fotógrafo, cobrar o quanto ele bem entender pela utilização nessa obra. E geralmente a pessoa avalia. Se é uma obra gratuita, você não tem intuito de lucro com isso, geralmente a pessoa cobra menos por essa utilização. Mas não é regra, porque a lei não define isso como parâmetro. Só um instantinho. Fala. Não sei se eu entendo o que eles falam. Desculpa. Não, pode falar. É porque tem a ver, mas contextualizando, né? A Tá. gente não sei se é o seu É, caso. isso é uma coisa. Gente, eu não vou me furtar a responder nenhuma pergunta, mas às vezes eu não tenho todas as informações sobre o caso. É que a gente eu trabalho na Fundação Casimiro Barbosa, que é uma instituição pública federal. E a gente produz determinados livros, né? Faz um inventário sobre o arquivo do Carlos Drummond de Andrade. Eu trabalho no Arquivo Museu de Literatura Brasileira. Então, aquele livro, vamos dizer que uma pessoa só tenha feito todo o inventário. Eu sou autora. Aquela pessoa que fez, melhor dizendo, é autora. Mas é a instituição que bancou tudo, como uma instituição pública federal. E aí, com base no que a gente já viu, a instituição pode ser autora dessa obra? Não. Nunca. Quem vai ser o autor é sempre pessoa física. Eu ia falar isso um pouquinho mais à frente, mas só adiantando então. Então, nesse caso, quem vai ser autora dessa obra? De um material didático, gratuito, feito por uma instituição? Todos aqueles que contribuíram substancialmente para aquela obra. E se um estagiário escreveu 5 páginas? O que vocês acham? Autor. E se forem 30 estagiários? Todos são autores. Todos têm que constar. Se colocar só o nome da instituição, é ilegal. Porque pela lei só a pessoa física pode ser considerada autora. E a lei não traz. Só quem escreveu no mínimo 30 páginas de um livro de 300 vai poder constar como autora. Não tem esse parâmetro. Então, todos aqueles que contribuíram substancialmente. Mas aí a Casa Rui tem a titularidade? Essa transferência não é automática. Em princípio, todos os direitos autorais estão com os autores, ainda que eles tenham sido pagos para escrever essa obra. Mas, contratualmente, a todos aqueles que participaram podem fazer o quê? Ceder os direitos patrimoniais de autor para a instituição. Cedendo esses direitos patrimoniais, vai mudar a autoria? E só a instituição vai passar a constar? Não. Eles vão ter que constar nessa obra, mesmo gratuita, como autores. Mas os direitos patrimoniais, se tiver havido essa transferência, vão estar com a instituição. Mas uma vez que não existe nenhum tipo de especificação em contrato de trabalho, certo? E a lei também não diz isso, Certo. onde entendi. Certo. Como é que fica essa questão da autoria? Ou seja, eu também trabalho numa instituição federal, Certo. onde eu produzo uma série de trabalhos autorais, só que a instituição também entra como autora, nunca reivindiquei nada também. Acho bobagem, mas estou pensando aqui se poderia eventualmente reivindicar essa autoria ou eventualmente reivindicar direitos patrimoniais. Ou seja, eu sou contratado para isso, porém não há nada que no meu contrato de trabalho que especifique que automaticamente eu estou transferindo direitos patrimoniais da minha produção. Como é que fica isso? Tá, então essa é uma dúvida muito importante. Existe uma confusão com isso também.
quando a gente fala em uma obra com uma invenção, que é alvo de proteção por patente, a lei de propriedade industrial é explícita. O que a lei de propriedade industrial diz? Se o funcionário produzir aquela invenção, que também é uma criação intelectual, tanto quanto um livro, no ambiente de trabalho, usando as ferramentas do empregador, mas aquela invenção não tiver no objeto do contrato de trabalho, aquela seria uma invenção em cotitularidade entre o inventor e a empresa. Se aquela invenção dele tiver no objeto do contrato de trabalho e ele tiver feito uso de todas as ferramentas do empregador, a titularidade é unicamente da empresa. Ele foi pago para aquilo, ele usou todo o equipamento da empresa para produzir aquela obra. Então, é só da empresa a titularidade. Então, e se tiver fora do objeto do contrato e não usar as ferramentas da empresa, a obra é de titularidade só do inventor. A empresa não tem nada a ver com isso, ainda que ele esteja com um contrato vigente com aquela empresa. Então tem 3 modalidades de cenários diferentes. Isso com relação à propriedade industrial. Com direito autoral, que é a sua pergunta, a gente não tem essa clareza. A lei não diz que existe uma transferência automática se você foi contratado para fazer aquilo. Então imagina que você seja um fotógrafo do Jornal Extra. Você é fotojornalista. Você é pago para cobrir um acidente de trânsito, você fotografa. Será que o Extra vai querer fazer uso daquela fotografia? Com certeza. Você é pago para aquilo, está no seu objeto de trabalho. A titularidade dos direitos patrimoniais. Por que eu estou falando toda hora patrimoniais? Porque existem os morais, certo? Que tem a ver com sua pergunta, porque o direito de paternidade é um direito moral. Mas os direitos morais e patrimoniais se transferem automaticamente para o Jornal Extra só porque eu fui contratado para tirar aquelas fotos? A resposta é não. Porque a lei não diz. Então, isso responde, eu acho, diretamente a sua pergunta. O que se faz na prática para resolver esse problema? Quando se contrata um funcionário, seja um ator de novela, seja um fotojornalista, se coloca no contrato de trabalho que as obras produzidas por ele vão ser cedidas à empresa, com direitos patrimoniais. Mas a autoria vai ser sempre do fotógrafo, porque essa não pode ser transferida. Dentro do que você está falando, se um fotojornalista só pode ser contratado se ele assinar que ele está cedendo os direitos autorais para a empresa, não é uma coação? Não pode ser considerada? Então, é uma situação que lembra um pouco a lógica dos contratos de adesão no direito do consumidor. Eu quero contratar algum serviço, se eu não aceitar aquele contrato, eu estou fora. Isso é muito pouco justo com o consumidor, por exemplo. Então, é uma lógica jurídica parecida. Numa ótica neoliberal, eles diriam: arrume outro empregador. Então, seria mais ou menos isso. As empresas fazem isso. Se você não está contente com o nosso contrato de trabalho, você vai ter que arrumar outro. O direito autoral não resolve isso especificamente. Isso pode ser debatido em juízo, talvez, se você mover uma ação. Está sendo debatido pelo sindicato Então, em relação ao dono, que numa determinada época Exato. fez com que todos os fotógrafos tivessem que ceder o seu direito autoral mediante a contratação. Isso está sendo mudado nesse momento. pois é, então assim, isso com certeza, pode ser alvo de um litígio interessante. A lei não define, não dá muita ferramenta para a gente discutir isso. Tem uma coisa na legislação autoral que talvez ajude, que diz que você só pode ceder obras futuras, ou seja, que você ainda não produziu, por 5 anos, para 5 anos. Se você trabalhar mais do que isso, vai ter que fazer um novo contrato. E talvez você tenha uma capacidade de barganha maior subindo no jornal, que você não tinha como recém-contratado. Você já está na empresa há mais tempo, etc. Respondi? Bom, fala. Para fechar, então, eu vou fazer que você possa me ajudar. No caso que eu coloquei, seria, quer dizer, eu numa empresa, numa instituição privada, fazendo um livro, e precisando, por exemplo, usar uma imagem da Casa do Barbosa. Aí, essa licença, essa autorização do uso dessa imagem da Casa do Barbosa vai ser dada em meu nome particular ou em nome da instituição para a qual eu estou...
talvez seja mais interessante do ponto de vista da segurança jurídica da instituição. Porque imagina que você saia, Pois é. a instituição vai querer dar continuidade àquele trabalho. Então, do ponto de vista da segurança jurídica, é mais interessante para a instituição. E aí especificando o tipo de uso e a finalidade. Bom, então a licença pode ser gratuita ou onerosa, total ou parcial. E a licença é uma mera autorização de uso. Eu não deixo de ser o titular dos direitos patrimoniais com relação àqueles usos. Eu simplesmente autorizo você também a fazer aqueles usos. E pode ser uma autorização também exclusiva, só você vai poder utilizar a minha música para incorporação em uma obra audiovisual, ou não exclusiva. Outras pessoas podem fazer o mesmo. Já a cessão é diferente, ela é um regime de transferência mais gravoso, porque quando eu cedo algum direito patrimonial de autor, e eu posso fazer isso gratuito ou onerosamente, eu deixo de ser o titular dos direitos patrimoniais para todo sempre. Existe uma confusão que as editoras colocam nos contratos que o autor cede os direitos autorais para aquele contrato de edição. Isso está errado, porque depois de uma edição, dependendo do contrato, ou da venda de 1000 exemplares, esse direito volta para o autor. Se volta para o autor, não foi uma cessão, que é uma transferência eterna, foi uma licença voltada para um contrato de edição. As editoras odeiam quando a gente fala isso, mas é um erro, um equívoco técnico. Pode ser gratuita ou onerosa. Geralmente é onerosa, porque não tem volta. Eu deixo de ser o titular. E pode ser também total ou parcial. Eu posso ceder os direitos referentes à utilização da minha obra musical em audiovisual, ou eu posso ceder todos os meus direitos patrimoniais de autor para uma pessoa física ou jurídica. Porque eu estou falando agora só dos direitos patrimoniais. Rapidinho. Mas, só lembrando que quando eu cedo, nem que sejam todos os direitos autorais, eu não transformo aquela pessoa ou aquela empresa em autora, eu transformo em titular dos direitos patrimoniais. Alguma dúvida até aqui? Podemos seguir? Essa aqui é a obra Dona Flor e seus dois maridos, Jorge Amado, e essas são traduções da obra para o inglês e para o italiano. Para fazerem a tradução para o inglês dessa obra, não estando em domínio público, precisaram pedir autorização? Sim. Mas essa tradução aqui tem proteção autoral? Se eu quiser usar essa tradução aqui, eu preciso pedir autorização? É outra obra. E tem titulares, autores diferentes, protegidos individualmente e autonomamente. Há algum tempo atrás, eu participei de 2 projetos junto à Biblioteca Nacional. Tem alguém aqui da Biblioteca Nacional? Direitos autorais. De direitos autorais? Ótimo. Eu participei de 2 projetos junto à Biblioteca Nacional como representante dos direitos autorais do Nelson Werneck Sodré. Vocês já ouviram falar, né? Vocês conhecem. Escreveu a História da Imprensa no Brasil. O primeiro projeto... Você participou disso também? Tá. O primeiro projeto foi de digitalização de todo o acervo das obras do Nelson Werneck Sodré, com exceção de 2 obras que estavam com contratos vigentes com editoras. E aí, nessa reunião, para fazer uma digitalização de todos os livros, de todas as obras do Nelson Werneck Sodré, vocês acham que precisaria pedir autorização? Precisaria de uma licença parcial autorizando esse uso pela Biblioteca Nacional? Ou não? Qualquer um pode escanear, digitalizar todos os livros sem pedir nenhuma autorização, não estando em domínio público. Quero reforçar isso. Tem que pedir. Então foi o que eu falei. Nessa reunião, eu virei e falei, bom, vou aqui escrever um termo de licença de uso permitindo que vocês façam a digitalização das obras do Nelson Werneck. Quando eu falei isso, eu não vou falar isso em tom de crítica, é para fins acadêmicos. Quando eu falei isso, a diretoria do acervo me voltou com uma resposta dizendo, doutor, não se preocupe, essa coisa horrível de advogado, né, chamar doutor que eu odeio. Mas enfim, não se preocupe, porque os direitos autorais
do Nelson Werneck Sodré, de todas as obras, estão com a Biblioteca Nacional. Você soube desse episódio? Não soube, eu trabalho especificamente no escritório de direitos autorais. Tá. Todos os direitos autorais estão com a Biblioteca Nacional. Então eu arregalei um olho desse tamanho, me virei para a filha do Nelson Werneck Sodré, perguntei se ela já tinha transferido os direitos autorais. Ela falou que não, era a primeira reunião que ela estava fazendo na biblioteca. Eu então voltei e perguntei de onde que eles tinham tirado aquilo. Por que eu estou citando esse caso, que é importante para a gente agora nesse contexto? Porque a resposta que eu recebi foi: você não precisa fazer um termo de licença, nós somos titulares, porque o Nelson Werneck Sodré, antes de morrer, doou à Biblioteca Nacional todos os exemplares da biblioteca particular dele. Então nós somos atualmente titulares das obras do Nelson Werneck Sodré. Qual foi o problema aqui? Não há uma exceção. Uma coisa é o livro, outra coisa é a obra. São duas coisas distintas. Exatamente. Uma coisa é o objeto, o exemplar físico. Com o exemplar físico, pelo regime de direito civil, eu posso vender, eu posso doar, emprestar, tacar fogo, dentro do meu regime de propriedade. O que não tem nada a ver com a propriedade imaterial, intelectual sobre aquela obra. O que aconteceu nesse caso? O Nelson Werneck Sodré, antes de morrer, doou os exemplares físicos da biblioteca particular dele à Biblioteca Nacional. Mas nesse ato de doação dos exemplares físicos, eu não transformo, muito menos automaticamente, aquela pessoa num novo titular. Isso não é uma transferência. Imagina se todo lançamento de livro, eu compro um livro, todo mundo virou titular. Não funciona assim. Então, uma coisa é o exemplar físico, outra coisa é a propriedade intelectual imaterial sobre aquelas obras. Se for uma cessão total, inclusive tem que ser feita por escrito, porque é um regime muito mais gravoso. Eu deixo de ser titular para toda a eternidade daqueles direitos autorais. Vocês entenderam o conflito? O outro projeto que eu trabalhei foi esse de colocação das obras do Nelson Werneck Sodré antecipadamente em domínio público. Porque o prazo que a gente tem de domínio público, eu vou trabalhar com vocês, é muito grande e as pessoas não conseguem fazer diversos usos. Então, você colocar uma obra em domínio público garante um acesso muito mais interessante para o usuário de obra alheia, porque ele não precisa mais pedir autorização para praticamente nada, desde que ele respeite os direitos morais e os direitos de imagem e outros, como a gente vai ver. Isso que eu queria saber. Então, a gente recebe acerto de um escritor e a gente espera 70 anos para colocar em domínio público. Quer dizer... Não, é só 70. 70 mais um. Não, mas nem eu é quero, 70 mais não, eu quero dizer o seguinte. O cenário é mais terrível. Não, mas eu quero dizer o seguinte. Então a gente pode pedir ao doador, pedir permissão para você, se o senhor permitir, não precisa esperar o domínio público, a gente pode ter essa autorização, que a gente nunca pensou nisso. A gente recebe já, só daqui a 70 anos, mas quem sabe a gente pode negociar. Eu sabia. Eu participei desse projeto junto à Biblioteca Nacional. E o Sérgio Branco, ele escreveu uma tese sobre domínio público, escreveu um livro, inclusive, sobre isso. Uma das teses que ele defende é de que o autor, ou aquele que detém a titularidade dos direitos patrimoniais, que pode não ser autor se ele tiver transferido, com base no que a gente já viu, pode antecipar os efeitos do domínio público. Essa é uma faculdade, uma possibilidade que não está na nossa lei autoral. O Sérgio defende isso. Então, vocês vão ter o privilégio de ter aula com o Sérgio. Ele é uma pessoa fantástica, além de ser um grande professor nessa área, um grande ser humano. E ele foi uma pessoa que construiu, teoricamente, essa possibilidade. E a tese dele, esse livro sobre domínio público, ele colocou antecipadamente no domínio público. E foi um livro comercializado pelo Meiures. Então, fez muito sentido, né? Ele defendeu uma tese sobre isso e já antecipou os efeitos. E depois eu fiz esse projeto na Biblioteca Nacional. São os dois casos que a gente tem basicamente, que a gente conhece, de antecipação do domínio público, já que o prazo é muito extenso. Mas aí faz um instrumento legal. Por que é bom fazer? Não é fundamental, não é necessário pela lei. Mas por que é bom fazer? Por segurança jurídica. Você como instituição, é bom você ter um tempo para mostrar, não, olha aqui, o autor abriu mão.
Isso aqui está num site da internet, então todo mundo sabe que várias obras do Nelson Marques Sodré já estão em domínio público, também é um meio de prova. Vai servir mais como meio de prova. Tá? Fala. Você agora rolou pouco tempo na internet do caminho. Há um tempo. Não, esquece a internet. Deixa de lado a internet. Aí não vai fazer sentido, Então vamos lá. Porque eu só falei internet para falar sobre meio de prova. Que ela falou que precisa ser por escrito. Eu falei, não, é bom que seja por escrito para gerar mais segurança jurídica para a pessoa que está utilizando. Mas se tiver um site na internet dizendo que esta obra foi colocada antecipadamente em domínio público, também serve. Foi só isso que eu quis dizer. Tá, não, então, porque há um tempo atrás, até lá na Casa do Tempo, eu assisti uma palestra da Suzana Moraes, que era filha do Vinícius Moraes, a mais velha. Aí ela falou assim, que numa conversa com as irmãs, com os irmãos, eles decidiram que iam botar toda a obra do Vinícius, os poemas, lá no site dele, Vinícius Moraes, lá. Aí todo mundo, não, vão perder dinheiro, vão negociando, não sei o que, decidiram colocar. Aí tá tudo lá disponível. E ela falou assim, que inacreditavelmente, depois disso, eles venderam mais livros. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre o impacto da internet na exploração de Então, aí de obras. ter colocado lá no site já é então, determinado como domínio público. Não. Gente, vocês jamais podem pensar isso. O que acontece na internet, para o autor disponibilizar as obras na internet, não faz a menor diferença, praticamente, com relação a você não colocar na internet. Muita gente acha que por uma obra estar na internet, seja uma imagem no Google Imagens, seja um livro, significa que a pessoa colocou em domínio público. É aquela história, tá na internet não é de ninguém. Não tem a menor diferença. Tem toda a proteção garantida comparado a uma pessoa que não colocou aquela obra na internet. Porque, curiosamente, foi exatamente esse o efeito então, dessas poesias. Porque as pessoas buscavam e montavam a sua própria antologia, imprimiam... Deixa eu aproveitar então para esclarecer isso. Uma coisa é a proteção. Quanto você tem de proteção e o quanto você perdeu, você abriu mão. Outra coisa é o controle que a gente tem sobre a propriedade intelectual. Colocando na internet, muitas vezes pode fugir ao seu controle, ao controle do titular, mas você continua com toda a proteção garantida. E eu vou falar sobre o controle na internet um pouco mais à frente. Mas, em princípio, com relação à proteção, não significa que você antecipou os efeitos do domínio público. Tá? Bom, para uma obra ser protegida por direito autoral, ela tem que cumprir alguns requisitos. Primeiro, ser considerada uma obra estética, que segundo a doutrina, é uma obra capaz de nos emocionar, né? E eu falei naquela lista que programa de computador é protegido por direito autoral, vocês lembram? Alguém que já se emocionou lendo um código-fonte? Porque tem que cumprir esse requisito aqui, né? Eu não duvido nada, né? Eu já vi de tudo. Eu também não duvido que um programador rolou uma lágrima furtiva. Um outro critério para ter a proteção é de que essa obra seja exteriorizada, externalizada. Como? A lei não diz. Para ter a proteção, você tem que exteriorizar. Por que tem que exteriorizar? Eu já falei isso antes. É isso aí. Porque ideias não são passíveis de proteção autoral. Então, se tem uma grande ideia, você tem que exteriorizar. Mas o legislador não disse como. Então, exteriorizar de qualquer forma. Pode ser por escrito, pode ser até verbalmente, oralmente. Por isso que eu falei que essa aula está protegida, mesmo sem registro, que eu vou falar um pouco mais na frente. Aí é um problema secundário, posterior. Uma coisa é se eu tenho ou não a proteção. Outra coisa é como comprovar a minha autoria. E outra coisa ainda é como eu vou controlar a minha propriedade. Tá? Mas eu tenho a proteção. Se for uma filmagem amadora, eu estou com meu filho na pousada das araras, ele brincando, eu filmo, né, eu estou com filmadora, mas isso, né, hoje em dia é assim. Meu filho passeando, eu faço esse registro no meu celular, no meu smartphone. Esse registro tem proteção autoral? É para fins privados, eu não tenho o menor intuito de lucro. Tem proteção autoral? Tem. Tem, porque ao contrário da propriedade industrial, proteção de marcas, patentes,
Eu não preciso ter intuito de exploração mercadológica para ter proteção autoral. Pode ser considerado uma obra de mero deleite, sem nenhum intuito de lucro. Eu vou continuar tendo toda a proteção garantida. O que vai mudar aqui é a comprovação da minha autoria, se ninguém vir essa filmagem. Mas digamos que eu volte da Pousada das Araras, grave isso num DVD, coloque na gaveta, e um vizinho meu entra na minha casa, abre a gaveta e usa o meu filho correndo lá na pousada num, sei lá, comercial de margarina. Ele pode fazer isso? Tem proteção autoral e de imagem. Tem duas proteções aí, mesmo sem intuito de lucro. A obra foi exteriorizada, não ficou só no plano da ideia. Tem um registro, ainda que seja um registro digital. Ok até aqui? Além disso, um outro critério é que a obra precisa ser original. E o que é ser original, né? Hoje em dia, o standard de verificação da originalidade é quase zero. É quase zero, mas não é zero. Né? Se vocês pensarem no Google Street View, por exemplo, Google Street View são aquelas imagens da rua onde um carro do Google vai passando na cidade fazendo uma bateria de fotos 360 graus. Se vocês entrarem nos termos de uso do Google Street View, eles dizem que aquilo é protegido por copyright. Vocês acham que deveria ser protegido por direito autoral? Tem originalidade cada um desses registros? Tenho dúvidas. Porque é um robô que fica tirando fotos 360 graus. Por exemplo. Então, mas o critério é muito baixo. Essa é só uma discussão para a gente tentar refletir sobre o que estaria no limite dessa proteção. Fala. Essa originalidade tem a ver, por exemplo, uma obra musical com relação à plágio? Tem tudo a ver. Tem Tem tudo a ver. Michel Teló, por exemplo. Quantos acordes, não sei quantas notas. Então, eu adoro a regra dos 4 compassos. Eu toco violão também e sempre surge, eu dou essa aula assim, para os mais diversos cursos, e sempre surge a ideia dos 4 compassos. Até 4 compassos eu posso copiar, que é uma beleza. Não, ali não diz isso. Mas eu vou falar disso, segura só um pouquinho, vou falar um pouquinho mais à frente. Além disso, a obra, para ser protegida, precisa estar dentro do prazo de proteção. E aí entra naquilo que a gente estava discutindo. Qual é o prazo no Brasil? Eles falaram 70 anos, 70 mais 1. Artigo 41 diz pra gente: os direitos patrimoniais de autor perduram por 70 anos, contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao falecimento do autor. E isso faz toda a diferença. É geral. Vou falar sobre isso agora. Isso faz toda a diferença. Entrando especificamente na sua pergunta. Isso vale para todas as obras autorais. Mas a gente tem exceções. Quais são as exceções? Será de 70 anos o prazo de proteção aos direitos patrimoniais. Por que o legislador reforçou isso aqui? Porque os direitos morais, que são aqueles referentes à personalidade do autor, como o direito de paternidade, que é de ter o seu nome atribuído como autor da obra, esse não entra em domínio público. O que se esgotam são os direitos patrimoniais. Sobre obras anônimas ou pseudônimas, não conta do falecimento do autor, porque eu não sei quem é o autor. Então conta da publicação. Parágrafo único. Aplicar-se o disposto no artigo 41 e seu parágrafo único, sempre que o autor se der a conhecer antes do termo do prazo previsto no caput desse artigo. Se eu conhecer o autor antes de terminar esse prazo aqui, eu vou contar a partir do falecimento e não da publicação. E aí, o artigo 44 faz uma exceção também que pouca gente atenta na prática e é importante para vocês. O prazo de proteção de direitos patrimoniais sobre obras audiovisuais e fotográficas será de 70 anos a contar de 1º de janeiro, não ao falecimento do fotógrafo, por exemplo, mas sim da divulgação. E isso faz toda a diferença, contar do falecimento ou da divulgação. A Disney criou todo um império do audiovisual com base em obras em domínio público. A Pequena Sereia, de 89, foi baseada numa obra do Hans Andersen, de 1836, que já estava em domínio público. O Corcunda de Notre Dame, de 96, foi baseada na obra do Victor Hugo, de 1831. Vários filmes, Troia, os filmes baseados nas obras de Machado de Assis, são feitos regularmente com base em obras em domínio público. Por que a gente tem uma enxurrada de adaptações, transformações com base em obras em domínio público? Porque eu não preciso pagar nada
eu não preciso pedir nem autorização, menor autorização. Porque, passado esse prazo que eu acabei de colocar para vocês, extinguem-se os direitos patrimoniais de autor. Todos os direitos patrimoniais. Inclusive, uma adaptação para o cinema, por exemplo. Ou uma possibilidade de tradução, que eu coloquei também no Dona Flor e seus dois maridos. Se está em domínio público, não preciso pedir autorização nem pagar nada para fazer uma tradução. Mas se eu quiser usar a tradução e não tiver passado 70 anos contados do falecimento, eu preciso pedir? Preciso. Tem uma vez, Fala. Não, pode fazer. não, como você falou que é a questão do direito patrimonial que cai no domínio público, Certo. não o direito moral, vamos dizer que eu pego uma obra em domínio público, eventualmente resolvo fazer uma adaptação, mas sei lá, um filme pornô de uma determinada obra. Pois E é, a família se sente, ou alguém, algum representante... Você segura um pouquinho disso que eu vou falar sobre direito moral. Tá. Quando eu falar sobre direito moral, você me relembra isso, Tá. por favor?